Uma página no Facebook chamou a atenção de muita gente. Na tabela de preços, um salão de beleza apresentava uma opção de corte de cabelo com um carinho a mais. Vamos ver a página? A nossa produção borrou a identificação dos autores, mas mantivemos ali a tabela de preços. A oferta desse serviço extra mostra que a prostituição não perdeu espaço mesmo em um mundo mais liberal para o sexo. Sobre esse assunto, a gente conversa com a prostituta e uma das 35 fundadoras do Núcleo de Estudos da Prostituição, Carmen Lúcia Paz. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão RS, Carmen. Boa noite. Boa tarde, né, ainda. Obrigada também pelo convite, nós agradecemos, nosso movimento, e eu agradeço também. Bom, Carmen, prostitutas e não garotas de programa, como é que a gente pode começar a identificar as nomenclaturas para tentar ser o mais correto possível? Olha, para nós tanto faz, mas como movimento de prostitutas, a nossa defesa é pelo nome prostituta, sempre foi, porque isso vai desmistificar a ideia que prostituta é uma palavra feia, é uma palavra proibida e que é uma vagabunda. No caso, nosso movimento luta para desmistificar essa palavra e fazer com que ela seja usada pelas mulheres que se assumem como profissionais. E qual é a posição em relação à legalização, digamos assim, da profissão? É uma luta muito grande, né? A Rede Brasileira de Prostitutas, que foi fundada já há mais de 30 anos pela falecida Gabriela Leite, que foi a fundadora, e nós todos, movimentos do Brasil inteiro, fizemos parte dessa rede. E nessa rede, que foi discutida em 1998, o primeiro projeto de lei do deputado, ex-deputado, acho, Fernando Gabeira, né, que fez o primeiro projeto. Hoje temos outro projeto, que é o projeto Gabriela Leite, que tramita, né, que está lá, foi elaborado pelo deputado William, que está sendo defendido por ele. E a nossa luta é exatamente essa, é lutar para que esse projeto passe e seja regulamentado. A partir desse momento é que nós vamos conseguir discutir como se dá a legalização. A legalização não, porque para legalizar teríamos que tirar do Código Penal uns 3 ou 4 códigos. Mas a regulamentação seria essa palavra mais apropriada? Regulamentação. Esse seria o nosso projeto hoje. E até existem, em outros países também regulamentam, dentro da linha do Brasil, dentro das prioridades do nosso movimento no Brasil, como prostitutas, como nós queremos, né, depois de regulamentar, isso seria discutido. Hoje nós não temos nada pronto de como seria, de como se daria as negociações entre patrões, empregados, enfim. Hoje isso não está definido, se é carteira, se é contrato. E essa é uma discussão boba que está por aí, porque nós temos que discutir, sim, a união das prostitutas, né, apoio de parlamentares para que esse projeto seja aprovado na Câmara de Deputados em Brasília. Sem essa regulamentação, como é que fica a situação? Tem aposentadoria, INSS? Nós, desde 2002, nós temos garantido no Ministério do Trabalho e da Previdência Social a CBO, né, a Classificação Brasileira de Ocupação, que hoje nós somos uma ocupação como qualquer profissional liberal. Nós, mulheres que trabalhamos e nos assumimos e queremos contribuir para que tenhamos direitos trabalhistas também, temos que contribuir como facultativas. Ir lá no INSS ou ligar para o número do INSS e cadastrar o código da CBO de ocupação, que está lá na internet, pode entrar no site do Ministério do Trabalho. Depois pede a CBO, entra direto na CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, e coloca na busca profissionais do sexo. Ali vai aparecer a página com toda a classificação, aqueles números que estão ali. O ideal é imprimir 2 folhas, imprimir, levar no INSS, se inscrever e pagar mensalmente com carnê, né, como um profissional facultativo. Né? Não é autônomo, exatamente, é facultativo ainda.
Certo. E qual é a realidade das prostitutas hoje no Brasil? A gente tem um filme da Bruna Surfistinha agora que meio que traz uma glamorização, assim, É verdade. da Eu profissão. lembrei também, mais recentemente, da novela. Quando me fugiu o Da nome Pa- da da- atriz. da Paloma- Paloma Oliveira. Paloma Oliveira, ela fez era uma Exatamente. minissérie. Exatamente, que também ficou. A situação ficou um pouco exposta. E ali aparecia uma espécie de glamorização. Porque ela era uma prostituta de luxo, Exatamente. né, no caso. Mas essa não é a realidade. Essa é a realidade, não é a realidade. né? Que a gente poder Olha, entender. a prostituição, na verdade, é uma só. Né? A mulher entra para o quarto, tira a roupa e faz o programa ou as fantasias do cliente. Essa é a prostituição. Né? A prostituição de alto, de baixo, nós não queremos assim dividir. Nosso interesse é falar da prostituição mesmo, o ato de se prostituir, de trocar sexo, fantasias por dinheiro. Essa é a prostituição de verdade. Né? Se ela tem mais condições de vida, ela lutou para isso, se a outra não tem, né? Essa é uma questão do cidadão brasileiro, como qualquer cidadã, que tem dificuldade, às vezes, na profissão. Uns têm uma profissão melhor, ganham melhor. A prostituição não é diferente, também é assim. Né? Então, é uma questão mais social do que financeira. Alguns espaços na sociedade, uns estudam, outros não estudam. E é assim que é a sociedade. Tu tem que buscar, e a prostituta é a mesma coisa, buscar aquilo que é importante para si, que é necessário. Algumas prostitutas querem estudar, outras não querem. É uma realidade, a gente incentiva. Como movimento social, a gente acha importante para ela, como cidadã, conhecer os seus direitos. Estudando é mais fácil. Mas, se ela não quiser, também ela continua uma cidadã e pode ter informação e saber viver a sua realidade. Né? Que nem eu disse no início, né? O nome, a classe social, é de qualquer profissão, não é só da prostituição. Algumas prostitutas não se envolvem na questão do movimento, porque são de outro nível social, porque buscaram isso. Sim. Faz parte, todos nós buscamos nisso, né? Mas outras não, porque, né, dependendo da vida que levou elas para isso, da estrutura familiar, enfim, outras coisas que levam a gente a melhor de vida ou pior de vida. Aí que eu te pergunto, dentro dos estudos que se tem hoje, a gente tem uma estimativa de quantas trabalham, de forma qualitativa e quantitativa. Existe uma estimativa de quantos trabalham e também existe uma interpretação sobre as motivações, o que leva e o que não leva. É interessante a tua pergunta, porque essa pergunta tu fizeste diferente do que as pessoas comuns fazem, né? Porque eu digo comum no sentido profissional. Tu está aqui no meio da televisão e do jornalismo. Mas as pessoas que não estão nesse meio fazem outro tipo de pergunta. Pergunta assim, por que tu foi para essa vida? Por que as prostitutas procuram essa vida? Essa é a pergunta que tu... Já traduzindo há uma a tua é mais ou em menos cima. assim, que Claro, as já é um perguntas juízo. já vem com moralismo, com várias questões, né, de estigma, Sim. de preconceito e discriminação envolvido. E aí a maioria de nós respondemos, como eu já respondi muitas vezes, e muitas que estão na rua, que hoje são muitas, ainda bem, né? Espero que elas só criam coragem para assumir, mas que estão na rua, que é dizer, eu fui para a prostituição por necessidade, e as que ficam é porque querem. Não são mais obrigadas. Hoje é muito difícil o cafetão, o explorador. Isso existe mais na exploração de criança e adolescente, meninas com menos de 18 anos, que não são prostitutas, são mulheres, são pessoas, ou homens aí que exploram. Mas não, Carmen, mas não tem... E não eu são não sei se é um crianças prostitutas. É mentira. São exploradas, são violentadas, não são prostitutas. As Prostitutas crianças, então, são pessoas maiores de 18 anos. As crianças, então, elas são exploradas. As prostitutas profissionais, elas são profissionais. São profissionais. Mas não existe aquele estigma, aquela história que tinha antigamente, tu falaste muito bem desse estereótipo, dessa questão toda de moralidade, do cafetão, que era o dono da rua e que cuidava das prostitutas e arrecadava Existe isso ainda, esse achaque? Muito pouco, né? Quando nós começamos o nosso movimento, eu tive inclusive, né? Muitos anos, já morreu, né? Deus o tem, mas a maioria de nós que começamos no movimento tínhamos o homem gigolô. Esse homem gigolô, com o decorrer do tempo que a gente foi trabalhando as questões de cidadania, as questões de direitos humanos, as questões da mulher e dos relacionamentos mulheres e homens, essas relações se modificaram.
esses homens que eram cafetões se tornaram maridos, companheiros, parceiros, a grande maioria. Existem alguns isolados, mas que não aparecem tanto. E nós andamos sempre nas ruas, conhecemos a maioria dos locais de prostituição, são mínimos, esses são mais escondidos. Né? Aquela realidade da violência do gigolô, do cafetão, não existe mais com tanta ênfase. Se existir, é 0, alguma coisa. Sim. Sabe? E não aparece. A questão da regulamentação, ela pode contribuir também no sentido de... Perguntou primeiro, mais ou menos, se a gente tem ideia de se a quantas... estimativa, faltou a quantitativa. Hoje, Os estudos. na nossa instituição, nós temos, desde que iniciou, né, 3.000 mulheres, na média, lá cadastradas, mas nós acessamos mulheres que não estão cadastradas. Trabalhamos no interior com projetos financiados pela Secretaria de Saúde. Já trabalhamos muito com projetos do Ministério da Saúde também. Sim. Hoje trabalhamos só com o Estado, né? E nós temos, na média, de 8.000 mulheres entre a região metropolitana, Porto Alegre, é mais ou menos o que nós temos. E nós acessamos mais ou menos 1.000 mulheres por mês. Sim. E muda muito, né? A mulher está sempre mudando, aumentando, diminuindo, então não é um número fixo. Tanto pode ter 10.000, daqui a pouco ter 8.000 mulheres, né, nas ruas, ou em boates, salas. E essa questão da regulamentação, por exemplo, poderia contribuir para que esse número fosse maior, na medida que se identifica quem são, e as relações com o Ministério da Saúde para trazer informação, principalmente no combate a doenças sexualmente transmissíveis. Olha, essa informação nós temos bastante, que a gente trabalha com o Ministério da Saúde há muito tempo. Sim. Desde 98, mais ou menos, que 99, por aí, que o NEP tem projetos com o Ministério da Saúde, trabalhando prevenção em direitos humanos, cidadania, né, informação sobre DST/AIDS, informação sobre consultas médicas, parceria com hospitais, postos. Nós temos um trabalho bem forte, bem grande em Porto Alegre. Nossa sede ali na Rua da Praia, nós temos parcerias, inclusive, com o Hospital Presidente Vargas. A gente encaminha muitas consultas para lá. É um trabalho muito interessante, a parceria. Nós acreditamos, né, como movimento de prostitutas no Brasil, que o nosso problema de não regulamentar a nossa profissão é exatamente a falta de assumir mesmo. A maioria das mulheres se escondem, mentem o que fazem, não saiu assumem até a prostituição. Na 0 Hora, agora no jornal, saiu agora em janeiro, eu acho, até motivado pela minissérie da Globo, essa que tinha Paloma Oliveira como prostituta, as prostitutas de luxo que elas vivem uma vida à parte, né? A família, o marido querem se expor, não né? se expõem. Né? Esse número seria maior. Não, eu acho que... De identificadas, eu não vou estar pelo viva, menos. com certeza, quando regulamentar, né? Porque, para regulamentar, para se tornar uma profissão mesmo, a maioria das prostitutas tinham que assumir que são prostitutas, são profissionais, se querem assim, garotas de programa, enfim, mas como profissional mesmo. A hora que elas assumirem para a família, para os filhos, a vida vai ser muito mais fácil. Qual é o principal obstáculo? É a família ou a sociedade? É a família. A família. A família é o mais difícil, porque eu tenho uma colega que diz, a Tina, lá do NEP, que ela diz: a família é a maior exploradora, né, da prostituta. Ela usa o dinheiro da prostituta e ainda discrimina, tem preconceito, faz com que ela diminua a autoestima e se esconda, porque todo mundo sabe e diz que não sabe. Os maridos que pensam que muitas mulheres dizem, né, infelizmente, que são diaristas, outras dizem que trabalham não sei aonde, num barzinho, e, na verdade, são profissionais. Mas aí é uma questão da pessoa, não sou eu que vou lá dizer que ela é uma prostituta. Ela tem que chegar, como eu cheguei um dia e disse: chega de me esconder. Eu sou uma profissional, eu trabalho, eu não faço... eu não vou na casa de ninguém buscar o marido de ninguém, eu estou num local, estou trabalhando, pago as minhas contas, pago impostos, como todas as pessoas, então tenho que ser respeitada e vou assumir isso. O núcleo de estudos da prostituição tem 20 anos, isso desde 89. Vocês têm trabalho, estava vendo aqui no folder de vocês têm trabalho também de aconselhamento jurídico e psicológico
para as prostitutas, precisa ser cadastrada ou... São encaminhamentos, né? Elas vão até nós, como nós temos parceria com tudo que é tipo de posto, profissionais e vários programas de saúde, nós encaminhamos as mulheres para esse serviço. Nós entramos em contato, encaminhamos. Aí ela cai no mesmo esquema de toda a população, porque a gente não favorece a prostituta como uma coitadinha. Pelo contrário, nós queremos que ela seja uma cidadã e sinta-se assim. Sim. E que uma cidadã comum, como todo mundo, passa por dificuldade na hora de uma consulta, na hora de buscar um serviço qualquer. Nós tentamos, a primeira vez, facilitar esse acesso, mas depois ela se vira sozinha. Bom, eu vou fazer uma pergunta que, obviamente, a resposta é muito complexa, tá? Mas, de acordo com a tua experiência, o teu conhecimento, especialmente dentro do núcleo, conversando com outras profissionais, chamou a atenção a velocidade com que essa página do Salão de Beleza chegou a todas as páginas de Facebook, né, como foi espalhado, viralizado, como a gente costuma usar esse termo na internet. E aí se levantou um questionamento, e no mundo moderno ou pós-moderno, onde são diversos prazeres que se buscam, tu citaste a palavra fantasia, né? Qual a principal motivação de quem busca profissional? Vocês conseguem identificar o que mais leva a essa procura tão antiga e que hoje ainda Sim, existe? essa é a melhor parte da prostituição, né? É uma pena que o glamour, eu te respondendo já aquela que eu não respondi, ele se perdeu com a modernização, com a tecnologia muito avançada, se perdeu um pouco, sabe, aquele romantismo da prostituição, porque era muito mais bonita antes, eu achava. Os homens eram mais carinhosos, eram fantasias mais calmas. Hoje os homens são muito violentos, muito mais rapidez, assim, ficam transando e olhando para o Face. Sim, É tons de cinza complicado. também, né? É muito difícil, né? Mas nós estamos ali. A maioria dos homens que saem com as mulheres, eu posso falar por algumas mulheres que falam comigo, né? E são muitas que eu acesso. A maioria dos homens não vão para fazer um sexo normal com uma prostituta num quarto. Ele vai para fazer algo diferente, né? Porque a maioria são casados ainda, são. A gente não tem problema com isso, pelo contrário, porque a gente não quer casar com os clientes, pode ficar na casa deles. É isso que a gente até, pelo contrário, faz um divã com eles para que eles não se separem da mulher, porque nós queremos o dinheiro e não o homem da mulher, né? Existe essa relação de conversa que muitas citam, que às Muitas, vezes a maioria nem senta na procuram cama, conversa, não quer nem tirar roupa, grandes homens. Sabe? Muitos saem do serviço, já vim aqui conversar um pouco contigo, dá para tu me escutar, sem problema. Outros vão para fazer fantasias loucas, outros vão para fazer outro tipo de fantasia mais calma, né? Outros vão para namorar, outros vão para chamar de mãe, outros vão chamar de irmã, outros vão para falar do problema que tem com essas pedofilia, sabe? A gente é mais psicóloga do que as psicólogas, né? Então a gente tem uma relação bem interessante, porque o cliente, a gente sente muito isso, é que eles falam que é melhor que essa relação com a mulher profissional, que só quer o dinheiro dele, ela é muito mais gostosa, no sentido de não ter aquela, em momentos difíceis, com contas de luz para pagar, o cartão vencendo, esse momento a prostituta se torna importante, porque ela não vai pedir dinheiro para pagar as contas, não vai incomodar ele, ela vai só fazer o que ele está pedindo, né? E são muitas, e o que leva, para te respondendo assim, objetivamente, o que leva o homem a procurar as prostitutas não é gozar, é fazer fantasias. E a falta do que eles não conseguem encontrar no Não, normal, talvez mais até ou menos, conseguisse, suprir. mas a prostituta ela faz parte do mercado. E é isso que a sociedade tem que entender. Nós estamos na sociedade há muito tempo junto e somos a sociedade. É esse momento que todo mundo entender que nós não somos um ET separado da sociedade. Nós somos a sociedade. Nós pagamos nossas contas, entendeu? Nós estamos nos mesmos espaços, no cinema, no shopping, ou seja, onde for, nas ruas, no ônibus, no trem, na faculdade, como eu tive dentro de 2 faculdades, né? Na Unicinos e na URGS. Então, nós estamos em todos os espaços
onde está todas as pessoas. Então, nós não somos algo à parte da sociedade, nós somos a sociedade também, profissionais da sociedade. Tem que ser respeitadas, né? É verdade, sem dúvida. Conversamos hoje, não sei se tem mais alguma pergunta, Eu Bibs. não gostaria que a Carmen repetisse para quem está nos assistindo, se quiser se aproximar do núcleo para saber mais. Mulheres que trabalham, né, na prostituição com mais de 18 anos, a prostituta tem mais de 18, né, que queiram nos procurar para discutir essas questões de legalização, de direitos, de consultas médicas, de encaminhamentos, algum problema de saúde, a gente está lá para ouvir. Somos uma equipe de 10 pessoas, na média. Trabalhamos ali na Galeria Malcom, no 6º andar, sala 14, das 9 às 4 da tarde, de terça, quarta e quinta. Segundas e sextas nós trabalhamos em trabalhos de campo. Então, terça, quarta e quinta são para atendimento externo. Estamos lá para o que vocês precisarem. E o nosso e-mail, neppoa, NEP, depois de POA de Porto Alegre, NEP, Porto Alegre, neppoa, @portoweb.com.br. Muito bem. Quero agradecer a tua presença. Carmen Lúcia Paz. Isso, quanto mais a gente aparece, melhor. Quanto mais a gente falar, eu sempre digo, falem, contem a verdade para as pessoas, porque isso vai mudar a realidade e as falas por aí. Muito obrigado Sempre pela bem-vinda visita. à Conexão RS. Sempre bem-vinda, prostituta e uma das fundadoras do Núcleo de Estudos. Socióloga também, Isto, pós-graduada em Direitos Humanos. que hoje porque eu atende fui lá. buscar Claro. esses, né? Então, quem quiser, busca os seus sonhos. Pode só para finalizar, acho interessante a gente fazer esse relato, né? Já que com todas as nomenclaturas que temos aqui, só para dizer que é uma das fundadoras, existem outras fundadoras, né? Várias mulheres fundaram. Do Núcleo de Estudos da Prostituição. E Quem iniciou foi a Tina, que que não é uma prostituta, é a única Sim. que não é lá dentro. E depois ela nos reuniu e a gente fundou junto. Muito bem. Eu quero não só esse relato do início do núcleo, mas também esse teu relato como socióloga. Como é que tu foi buscar? Quando é que começou a despertar o teu interesse? Foi pelo movimento mesmo, e por mim mesma, que eu era um bicho do mato, eu tinha vergonha do que eu fazia. Falar que eu era uma prostituta, eu saía correndo, né? Escondia minha cabeça no meio das pernas, de medo de falar que eu fazia, que eu trabalhava nas ruas, que eu tinha, né, criava meus filhos, mas morria de medo que alguém me identificasse, sabe? Então eu via assim Gabriela falando, assumindo, dizendo que era, e o movimento surgindo assim, e aquilo foi me dando força. Eu já tenho que estudar, tenho que fazer alguma coisa que eu crie coragem de falar e conhecer, né? Eu queria conhecer um pouco essas questões. O que é cidadania? O que é estigma? Eu sei que eu podia ir em qualquer lugar e ler sobre isso, mas eu queria mais, né? Eu queria aprender um pouco mais e ser mais forte, porque a minha realidade familiar era muito difícil. Então, eu queria alguma coisa que me desse força. E eu acho que estudar foi onde eu encontrei isso. Por isso que eu busquei estudar. Por isso que eu digo, vai estudar quem queira. É como um sonho. Se tu vai tornar um cidadão melhor, vai estudar. Agora, se tu está feliz como está, fica assim, burra mesmo. Muito bem. Obrigado, Carmen. Obrigado pela visita, viu? Seja bem-vinda sempre e um abraço a todos que Nós trabalham. estamos sempre à disposição. Somos várias lá. Sim. Pode convidar todo mundo que a gente vem. Sejam bem-vindas Bem-vindas, todas. Tá bom? Obrigada.